Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Alimentável. E nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns açúcares e adoçantes que são usados para poder fazer foguete, né? No vídeo tutorial eu usei o sorbitol, mas aqui eu vou estar mostrando outros que você pode usar e o que cada um tem em relação ao outro de vantagem ou desvantagem. O primeiro deles aqui é a sacarose, que é o famoso açúcar cristal, né? É a forma mais simples que você pode comprar em mercado, né? É a sacarose. Tem o xilitol. O xilitol ele é um adoçante aí bastante famoso atualmente, né? Ele também serve como combustível de foguete, apesar de ser um pouco mais caro do que os demais, né? O eritritol, que é outro adoçante também, que uma das principais vantagens dele que eu vou mostrar é que ele tem uma resistência maior à água, né? Então a chance dele estragar exposto ao ar vai ser bem menor. Isso eu vou mostrar depois. A gente tem aqui também a dextrose, que é também muito utilizada aí, se você pesquisar em vídeos aí de foguetes amadores. O povo usa bastante a dextrose e depois eu vou falar o porquê. E temos aqui o sorbitol, que a gente já fez aí, né? O nosso foguete tutorial foi utilizando o sorbitol. Eu também vou aproveitar e vou fazer a comparação dele com os demais. E claro, o nosso principal oxidante vai ser o nitrato de potássio. O primeiro que eu vou estar fazendo aqui o exemplo vai ser a sacarose, que no caso é o açúcar cristal. E já adiantando, todas as fórmulas vão ser 65% de nitrato de potássio e 35% do açúcar ou adoçante. Então eu vou aqui medir as quantidades, eu vou fazer 10 gramas de cada um e depois fazer a comparação. Só lembrando, né, que o nitrato e o açúcar vão ser triturados e logo em seguida derretidos. Todos os açúcares e adoçantes que a gente vai utilizar aqui, a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai misturar e vai derreter e esperar esfriar para poder fazer o teste. Uma coisa que já dá para perceber já no açúcar é que ele precisa esquentar muito para começar a derreter. Aqui a panela já está quente, né? Mas ele ainda está em formato de pó. Então ela vai ter que esquentar bem mais para poder ele finalmente derreter. Outra coisa também de usar açúcar é que se a temperatura passa um pouquinho do que ele fica derretido, né? Ele já começa a caramelizar e quando ele faz isso ele está perdendo força, porque ele está se decompondo, né? Então quanto mais caramelizado ele estiver ficando, mais aí fraco ele está ficando. Eu vou colocar um pouco no papel e o resto eu vou queimar. Por que eu vou colocar um pouco no papel? Eu vou deixar aqui a noite inteira e depois eu vou ver qual deles que mais vai ficar molhado, né? Qual que vai mais absorver aí a água do ar. Lembrando que aqui onde eu tô o ambiente está bem úmido, então isso vai ser bem visível com os que absorverem mais água. E só para finalizar também, outra desvantagem do açúcar é que ele já está ficando rígido muito rápido, né? Então aí o tempo que você vai ter para poder colocar dentro do seu foguete, se você utilizar o açúcar cristal, né? A sucrose, é bem menor do que com os outros. E no final aqui do açúcar, né, ficou um pouco aqui que eu vou deixar à noite. E eu defini aqui um tamanho padrão para poder fazer com o resto, para poder fazer o teste de queima, né.
Então agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a sucrose, só que dessa vez com o xilitol. Uma coisa aqui do xilitol é que com baixa temperatura ele já está derretendo. Então já é uma grande vantagem aí dele em relação com o açúcar puro, né? Porque ele precisa de esquentar bem menos do que o açúcar para poder derreter e você conseguir colocar no seu motor. Outra vantagem aqui é que ele é bem mais, ele fica bem mais líquido. Então colocar dentro do motor é bem mais fácil, né? Fazer grãos e etc. Né? Então já é uma outra vantagem que ele tem aí a respeito do açúcar. Outra vantagem aqui que eu tô vendo é que ele tá demorando bastante tempo para poder começar a ficar rígido, né? Então já é também outra vantagem que você tem mais tempo para poder modelar o seu grão aí ou encher o seu motor. E agora a mesma coisa, só que agora eu vou usar a dextrose. Em comparação com o xilitol, a dextrose ela precisou de mais calor para poder derreter, mas só que ela é muito mais líquida ainda do que o xilitol. Então, para poder fazer um cast aí, né, para poder fazer o grão, ela é uma das melhores, porque ela fica muito líquida. Então, é muito fácil de montar aí o seu propelente. Outro ponto aqui que a dextrose ela já está ficando mais rígida, né? Então ela tem a vantagem que ela é bem mais líquida para poder castar. Só que o tempo que você vai ter para poder fazer isso, né, vai ser um pouco menor. Então agora eu vou fazer utilizando o eritritol. Assim como o xilitol, o eritritol ele está derretendo, né, em temperaturas bem menores. E isso também é um ponto positivo aí para o eritritol. Como vocês podem ver aqui, né, a modelagem do eritritol ela é bem ruim. Ele ficou todo quebradiço e está todo dividido. Então, no caso dele, eu vou ver um outro jeito de fazer a queima dele para poder conseguir fazer a comparação. Mas aí, pelo que parece, né, ele é bem difícil de modelar. E agora, finalmente, fazendo com o sorbitol. O sorbitol também, ele está derretendo com uma temperatura bem mais baixa, né? Que já é mais um pontinho aí pro sorbitol. Ele fica bem maleável, né? E tá aí um dos melhores para poder usar aí, para poder fazer um motor de foguete. Uma outra vantagem aí com o sorbitol é que ele demora mais para poder ficar rígido, né? Então você também tem um tempo legal para poder fazer o motor, né? Preparar os grãos, né? E como ele vai estar bem maleável, também fica bem mais fácil de fazer aí, né? O motor. Aí passando uma noite, eu vou ver agora como é que ficou cada combustível. O com açúcar, você pode perceber que ele já tá todo encharcado já, ó. Já tá todo aí, ó. Já virou um melado já, ó. Então ele numa noite só ele já, né, já foi pro saco. O com xilitol, deixa eu ver como é que tá. Também, nossa, tá bem molhado também.
Tá super molhado. Ele tá mais ou menos na mesma proporção que o açúcar normal, tá? A dextrose agora, vamos ver como é que tá. Molhada também, né? Já era de se esperar. Então esses 3 liquídios ficaram bem encharcados aí durante uma noite. Com o eritritol tá sequinho, tá? Ó, ele tá seco. Vou tentar tirar aqui. Aí, ó, ele tá seco ainda, tá uma pedrinha ainda. Então com o eritritol ele resistiu bastante aí a água, né? O único problema que teve com ele, né, foi durante a queima, que ele não queimou muito bem. Mas isso aí a gente depois eu tento fazer um esquema para ele poder queimar bem também, para poder mostrar aqui para vocês. Então em questão de durabilidade, o eritritol por enquanto ele tá ganhando aí. E o sorbitol, deixa eu ver como é que tá. Mesma coisa dos outros, tá bem encharcado. Tá bem encharcadinho também, tadinho. Então, em resumo, gente, é isso aí, ó. Com o açúcar, o xilitol, a dextrose e o sorbitol, eles ficaram bem úmidos aí durante a noite, certo? E o eritritol aqui, ó, tá seco, tá sequinho. Só falta ele queimar direito agora, né? Mas aí, como eu disse, depois eu vou ver alguma proporção, algum método de fazer ele para ele queimar bem, né? Para ser aí um recurso para vocês usarem para um foguete para estocar por mais tempo. E dessa parte aqui é isso. E agora, para vocês poderem ver, né, a queima, eu vou estar mostrando agora um compilado da queima de todos os combustíveis que a gente fez aqui. Um ponto aí importante é que o combustível feito com o eritritol, ele não ficou muito legal, então eu queimei umas partes dele, né? Então não tem como contar muito esse tipo de combustível. Mas vamos lá. Agora, analisando os resultados, tanto os que eu fiz aqui, quanto alguns que eu retirei da internet, né, sobre os combustíveis, a gente vai estar aqui revisando para ver a diferença entre cada um dos combustíveis para poder fazer o foguete de açúcar, né, o Rocket Candy. Primeiro, analisando a taxa de queima, a gente pode ver aí que a sucrose, que é o açúcar cristal, ele teve a maior taxa de queima em relação aos demais. Isso quer dizer que no ar livre ele queimou mais rápido do que a dextrose, o sorbitol, o xilitol e o eritritol. E o caso o que queimou mais devagar, né, pelo menos nos testes que a gente fez aqui, foi o eritritol, como você até pode conferir aí no vídeo. A dextrose, o sorbitol e o xilitol estão ali no intermédio, com uma boa taxa de queima, mas foi menor do que a com o açúcar cristal. O segundo quesito que a gente vai analisar é a taxa de queima por pressão. Isso significa que em um ambiente fechado, né, que ele esteja sob uma pressão maior do que ele está ao ar livre, ele vai aumentar essa taxa de queima. E a sucrose, ele também ganha nesse quesito, que quanto mais pressão, ele queima muito mais rápido do que os outros demais.
a dextrose, o sorbitol, o xilitol e o eritritol, sob pressão, eles tendem a ser mais, como posso falar, mais constantes do que a sucrose, o que faz deles serem mais seguros do que usar a sucrose, né? No quesito facilidade de preparação, aqui eu considerei tanto para poder fazer a mistura, para poder castar, né, para derreter ele, a temperatura necessária, né, a dificuldade que você vai ter ali em fazer o grão, porque ele está mais ou está menos viscoso, né? Então tudo isso cai aí na facilidade na preparação. E os piores foi a sucrose e o eritritol. O eritritol porque ele vira uma pedra e isso atrapalha muito para poder fazer o cast, né? Então se você não for rápido aí você perde o combustível, você tem que reaquecer ele. E a sucrose também, que ela não ficou muito, a viscosidade dela foi muito grande, né? E foi bem difícil manipular ela após ela ficar pronta, né? E os melhores para poder fazer isso foi o sorbitol e o xilitol, que durante a preparação eles ficaram bem líquidos, foi muito fácil de fazer o cast deles e também eles demoraram mais para poder endurecer. A durabilidade do grão, né, a gente já sabe que vai ser baixa em todos eles, basicamente, porque combustível feito com nitrato e açúcar, eles tendem a absorver muita água do ar, com exceção do eritritol, que nesse caso ele continuou seco no teste que eu fiz, né, mostrando aí como que cada um ficou depois de um dia inteiro parado, né, e o eritritol ele não absorveu nenhuma água e os demais todos absorveram água, né? Então nesse quesito aí o eritritol ganha de lavado. E o outro quesito, que é a quantidade de detritos gerados, que é basicamente quanto de vestígio ele ficou depois que ele queimou, né? A sucrose, a dextrose e o sorbitol, eles queimaram muito bem, deixaram um pouco de detritos, né, sobrando aí. Já o xilitol, ele deu bastante espirrada aí, né? Ficou algumas coisinhas que não queimaram. E o eritritol, que foi o pior deles, que ficou muita coisa sobrando, né? Aí ele tem que estudar, né, o porquê que isso aconteceu, se a mistura é outra ou se tem outra forma de preparar. Mas no teste que eu fiz aqui, ele teve o pior desempenho, né? Deixando muitos vestígios aí após a queima. ESP é um pouco mais difícil explicar, mas basicamente falando, né, ele é o aproveitamento que o combustível tem para poder propelir alguma coisa, né? Então, quanto maior o ISP, maior rendimento esse combustível tem. Dando um exemplo aí para ter uma base, né? O ISP ele é medido em segundos e os que são utilizados pela NASA lá nos boosters dele é aproximadamente 270 segundos, né? E o nosso de açúcar, né, ele está variando aí entre 1,64 e 1,67 segundos. Então, se for comparar qual desses é melhor para poder falar para ir mais alto, tem pouquíssima diferença, né, desses baseados em açúcar. Então, o que você mais vai ver aí, basicamente, é a facilidade que você vai ter para poder preparar ele, porque essa já é a fase mais, como é que eu posso falar, se você não prepara ele bem, não adianta nada, porque aí ele não vai dar nenhum impulso direito, ele pode falhar, certo? Pode ficar fraco. Então, se ele não for fácil de você criar o grão, deixar tudo certinho, o máximo possível ali, não adianta nada, né? E também analisando aqui pela taxa de queima por pressão, que se você, por exemplo, fazer um de açúcar, que é o açúcar cristal, tem mais chance do seu motor, como eu posso falar, explodir, né? E utilizando a dextrose e o sorbitol, por exemplo, fica mais seguro. Então, basicamente, né, o desempate aqui vai ser visando a facilidade, a segurança, né? E se você for analisar aqui bonitinho, pelo menos na lista que eu fiz aqui, você tem aí que a dextrose, o sorbitol e o xilitol, eles são bem interessantes, né, para poder fazer, tanto para poder preparar o grão quanto para poder lançar.
Então aí, se você for fazer um motor pequeno, eu até te sugiro usar o açúcar cristal, porque ele vai ter bastante força, né? E não vai ter muito perigo, porque o foguete é pequeno, né? Agora se você for fazer um foguete muito grande, né, aí passando de 1 polegada, igual a gente fez no tutorial, eu já recomendo usar um sorbitol, uma dextrose ou um xilitol. O eritritol, depois eu vou pesquisar e vou trazer aqui pro canal se eu conseguir fazer um combustível bom com o eritritol, porque devido à durabilidade dele ser muito boa, certo? E aqui ele está mostrando que o impulso dele é o maior entre eles, ele vai tender a ser melhor, mas eu não posso garantir isso, né? Eu posso garantir isso com o que eu já trabalhei, que é a dextrose e o sorbitol, né, para poder fazer foguete aí. E se você for fazer um foguete maior, o que eu posso sugerir, coisa que eu já mexi basicamente, que é a dextrose e o sorbitol, né? Eles são mais seguros aí durante a queima e é mais fácil você fazer aí o cast e preparar o grão, principalmente o sorbitol, porque ele demora mais a enrijecer. Então basicamente é isso. O vídeo ficou um pouco longo, né? Mas não tinha como ficar menor, porque eu quis explicar bem a diferença aí entre esses 5 combustíveis diferentes de açúcar, né? Às vezes você se pergunta qual que é o melhor, né? E não existe um melhor, existe o que você precisa, né? Como eu falei agora, um foguete pequeno faz com açúcar, um foguete maior faz com o sorbitol, que é mais fácil captar. Ah, eu preciso de um foguete que eu tenho que armazenar, faz com o eritritol, né? Então cada um tem a sua vantagem e desvantagem. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo depois fazer outros desse tipo, mostrando algumas coisas para poder melhorar aí o combustível, né? E se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar dos outros. Então acompanhe aí o canal, que vai ter mais vídeos como esse. Até a próxima!